Beleza, pessoal. No final do último vídeo, nosso app estava assim, né? Já com a navegação funcionando, mas com esse botão de voltar aqui meio estranho, que a gente não estava afim, e esse header aqui também, que não faz muito sentido na tela de login. E que também fez o nosso botão ficar aqui muito para baixo. O que a gente vai fazer então? A gente vai vir aqui e colocar uma... A gente pode passar propriedades para o Stack Navigator também, não só para Stack.screen. Então vamos ver aqui, ó, se a gente vier Stack Navigator, ó, vim aqui em Create Stack Navigator, a gente vai ver algumas props aqui que a gente pode passar para o Stack Navigator, ó, tipo Initial Route Name, é o interessante, acho que a gente mostrar, se eu colocar o Initial Route Name para ser exemplo, olha o que vai acontecer na nossa aplicação, vocês devem imaginar, né? O que vai acontecer é que a primeira tela, a tela padrão, é a tela de exemplo. E agora a gente ficou preso aqui porque não tem como a gente voltar. Para vocês verem, aquele botão de voltar que apareceu não era um botão fixo. É porque o stack, isso é um conceito que talvez seja um pouquinho de entender, ele realmente é, a tradução real é uma pilha. Ele está fazendo uma pilha de telas da nossa aplicação. Então, essa aqui é a parte, agora que a gente botou para essa aqui, essa tela inicial, ela é o primeiro item da pilha, não tem mais nada em cima dele. Então não tem como você voltar para algum lugar. E não tem como você ir também no momento, porque a gente não criou nenhum botão aqui. Se eu voltar isso aqui, e se eu não botar nada, o default é que seja o primeiro que está definido, que é a tela de login, que é o que a gente quer, então vou deixar assim. E aí se eu salvar aqui, a gente vê ali, tem que dar uma recarregada aqui. Quando você mexe no Navigation, normalmente você tem que dar um hard refresh, porque o fast refresh não vai pegar as alterações que você fez. Então, sempre às vezes quando você mudar alguma coisa e você vê que não aconteceu o que você estava querendo, ou que deu um erro um pouco estranho, tenta, primeiro de tudo, antes de você sair mexendo no seu código para ver se você... Porque várias vezes você vai errar algum pedacinho, alguma grafia mesmo ali, e aí vai dar erro. Mas ver também, dar esse hard refresh antes para ver se não está dando esse erro por causa disso, porque você mudou muito a aplicação ali e aí ele precisa de um reload mais forte para conseguir entender o que você fez. Então, ó, se eu clicar aqui em entrar, ele está colocando essa tela de exemplo na pilha em cima da tela de login. Por isso que eu posso descer um nível da pilha, ó, e voltar aqui para a tela. Até a animação dá a entender esse conceito, né? Que é uma em cima da outra. É exatamente isso que está acontecendo. Tranquilo? Mas a gente não quer novamente, esse comportamento é muito mais interessante para outros tipos de tela, mas até telas que a gente vai usar no nosso aplicativo, mas não para essa tela em específico. Por isso que a gente vai botar aqui a prop de header mode, que está aqui, ó, é uma prop do Navigation Container. Essa prop de header mode vai fazer, a gente pode passar algumas opções para ela, e a opção que a gente vai escolher é None, que é No Header Will Be Rendered. Beleza? Então se a gente vier aqui, passar Header Mode, None, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, sumiu. Tranquilo? E aqui, ó, o nosso header sumiu aqui também. Beleza? Vou voltar aqui para nossa tela de login. Mas, enfim, isso aí a gente fez só para explicar um pouquinho melhor como é que funcionava o Stack Navigator, porque na verdade, como a gente explicou aqui, ó, a gente não vai usar o stack para ir da tela de login direto para nenhuma outra tela. A gente vai usar ele para ir para a tela de login para o Tab Navigator. Tranquilo? Então, é isso que a gente vai começar a configurar agora. A gente pode apagar esse arquivo aqui de exemplo, porque ele foi criado só para dar esse exemplo. Sim. Vim aqui no nosso arquivo de rotas e tirar isso aqui, porque também vai atrapalhar a gente. Se a gente vir aqui, prende. Pronto. Agora, essa aplicação não está mais com essa rota. E aí vamos ver aqui a documentação do Tab Navigator. Beleza? Ó, do Create Bottom Tab Navigator. Então, a gente vai ter que instalar ele também. Aqui tem um gifzinho com um exemplozinho de como ele funciona, que é parecido com a funcionalidade que a gente quer também. E aqui a gente vai instalar ele. Eu vou instalar novamente usando o Yarn. Vou copiar aqui
vir aqui no meu terminal e colar esse código. E aqui ele explica como a gente vai usar. É bem parecido, a gente vai também definir uma constante chamada tab. Quer dizer, essa constante pode ser qualquer coisa, mas a gente vai usar tab. Para ficar mais claro, né, é sempre bom que você dê nomes significativos para as suas variáveis, para as suas constantes. Beleza? Então, eu vou simplesmente importar isso aqui no meu código. Aqui, ó, logo abaixo de Create Stack Navigator, eu vou criar uma nova linha, eu vou importar aqui. E aí vamos ver como a gente usa. A gente define e depois faz uma função bem parecida com aquela que a gente fez. Tranquilo? Bem parecida mesmo. Então vamos fazer isso, bem parecido com essa função aqui, só que agora a gente não vai dar um export default nela, porque um arquivo só pode ter um export default. Por que isso? Porque esse export default é o que vai ser exportado de forma padrão, né, pelo nosso arquivo. Então, por exemplo, eu posso até tirar esse nome aqui, eu posso deixar uma função sem nome. Opa. Posso deixar uma função sem nome, só export default function, e você vai ver que vai continuar funcionando. Por quê? Porque aqui, quando eu importo isso no app.js, ele já sabe que se é um export default, eu posso chamar do que eu quiser. Ele já sabe que tem que pegar o que está sendo exportado de forma padrão, que é essa nossa função aqui. Então se eu fizer isso, aqui eu não mudei nada, mas vou salvar só para... Ué. Ah, eu dei um... Beleza, salvar isso. Ele deu algum erro aqui para mim, deixa eu dar um reload. Enable to resolve module. Ele está reclamando aqui no routes que eu apaguei o exemplo e ele está completamente certo, porque ele não estava, tá vendo? Ó, só mostrar aqui. Ele tá, isso é até bom para mostrar aqui o erro do Native. Ele falou que ele não está conseguindo resolver esse caminho, screens/exemplo no meu arquivo source/routes. Então eu vim aqui no meu arquivo source/routes e vi que ele está importando aquele arquivo de exemplo ainda que a gente já apagou. Então é óbvio que isso aqui não vai dar certo, né? Então eu vou apagar isso aqui e vir aqui e dar um reload. Show. E viu? A nossa aplicação continua aqui. Se eu apertar em entrar, ele vai dar erro pelo mesmo motivo, mas eu vou mostrar só para ficar claro. Eu cliquei em entrar, ele fala, ele está tentando achar a tela. Action Navigate com o payload name exemplo não consegue ser administrado porque não existe mais nada aqui chamado exemplo. Então por isso que essa nossa função aqui, ó, de navegar está dando esse erro. Tranquilo? Então depois a gente resolve esse erro, a gente vai fazer a navegação certa, mas por enquanto eu vou só dar um reload aqui e não apertar o botão que vai ficar tudo certo. Aí, no próximo vídeo a gente vai configurar todo o Tab Navigator aqui que a gente já instalou e fazer essa navegação da nossa tela de login para o fluxo interno do aplicativo, beleza?